Olá, queridos, tudo bem? Um bom dia a todos, uma feliz quinta-feira, né? Quase que eu digo aí, feliz sábado, já é de costume. E a gente normalmente não dá um feliz dia, mas a gente está desejando aí um feliz dia para todos aí que estão assistindo, a todos os queridos, para todas as queridas também. Hoje o tema é bastante especial e talvez para muitas pessoas intrigante. A gente vai falar de um nome, né, não muito conhecido na Bíblia. A gente vai falar das filhas de Zelofeade. Você já ouviu falar esse nome? Você já sabe que história é essa? Quem eram essas filhas? O que elas fizeram? E a gente vai meditar um pouquinho disso, tá? Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Números, capítulo 27, que nós vamos falar um pouquinho das filhas de Zelofeade. Eu não sei como é que está o seu dia aí, aonde você está assistindo, depois essa mensagem vai ser compartilhada. O dia aqui está nublado, já choveu, agora não está chovendo, mas está meio nublado, meio fechado. Talvez possa abrir, a gente não sabe. Mas com certeza que a paz do Senhor possa estar nos seus corações. Agradeço aí a presença, o carinho e que o dia de hoje seja um dia especial. Estamos entrando aí na véspera, né? Amanhã é feriado mesmo, da Semana Santa que a gente diz. Aí a sexta-feira é a sexta perto da Páscoa. E eu sei que hoje muita gente vai estar se preparando, por mais que a gente ainda esteja em quarentena, muita gente vai estar se preparando para amanhã, para sábado, para domingo também. Convido a vocês à noite a continuarem assistindo a programação do pastor Luiz Gonçalves, tá? Muito boa. A partir das 8 da noite, o pastor Luiz Gonçalves vai estar falando também ao nosso coração. E ontem ele falou da porta da graça, da salvação. E a gente entende que cada dia que passa, Cristo, que está no seu santuário celestial também, o pastor Luiz Gonçalves falou isso na noite anterior, sem ser ontem, anterior, ele falou do santuário, falou que Cristo estaria no santuário, agora está falando da porta da graça. Nós entendemos que essa porta da graça é a salvação que está sendo estendida a nós. Então, continue buscando ao Senhor, mas vai chegar um momento que o Senhor vai vir nos buscar. E ao vir nos buscar, não vai ter mais oportunidade nem chance de arrependimento. Já viu aquele aluno, ou não sei se você, quando era aluno, ou ainda está sendo aluno, é levado e faz alguma coisa de errado, e aí a professora ou o professor vai colocar de castigo, ou você vai sofrer alguma coisa, você diz, não, eu prometo que eu não vou fazer mais, por favor, me ajuda, eu não vou fazer mais. E às vezes o professor diz assim, mas agora eu dei tanto tempo, dei tanta oportunidade, e sabe, queridos, isso é uma maneira simples para mostrar que um dia isso vai acontecer conosco de fato. Deus nos dá muito mais chance, muito mais oportunidade do que os seres humanos, do que professores, do que de repente um patrão que você fez algo de errado e você pediu, me dá mais uma chance. E a gente sempre pede a Deus, me dá mais uma chance, ele dá uma, dá duas, dá três, dá 100, dá 200, mas a questão é, estamos nós aproveitando as oportunidades que Deus nos dá? Por que eu estou falando isso? Isso tem a ver com a história? A gente vai ver que tem. Essas filhas aproveitaram uma oportunidade e Deus abençoou elas. Sabe? A mensagem de hoje vai falar de maneira muito especial para a gente aproveitar as oportunidades, para a gente não ter medo se a gente estiver correto. Note, eu não estou aqui para incentivar o orgulho, né, a presunção, mas se você, diante da palavra de Deus, entender que está correto, se o Senhor colocar no seu coração, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, mas a mesma Bíblia que diz que o coração do homem é enganoso, a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Então, se você estiver diante do Senhor, se você estiver fazendo a vontade do Senhor,
Deus vai te dar força, vai te dar coragem para você enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas, ir à luta, como muitas pessoas dizem, e vai te dar a vitória. E eu quero ler um pouquinho disso, das filhas de Zelofeade, tá? Está no livro de Números, capítulo 27. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos, estamos aqui, Senhor, num novo dia, na quinta-feira, Senhor, véspera aí de um fim de semana que seria feriado. A gente fala seria porque as pessoas já estão em casa. E, Senhor, tudo aquilo que é demais faz mal. Até ficar em casa, tempos demais, faz mal, porque a gente fica agoniado, a gente quer poder fazer as coisas. Às vezes tem trabalhos que precisam ser feitos e a gente não consegue fazer porque não pode ir, a recomendação é não ir. Pode ser também mal interpretado as pessoas que vão. Então, Senhor, nos ajude a estarmos em paz nas nossas casas. Hoje nós vamos falar das filhas de Zelofeade. O que elas fizeram? Nos ajude a entender e que as histórias dessas mulheres que a gente aprendeu e está aprendendo durante a semana, que a gente possa aplicá-las na nossa vida, independente se somos mulheres, se somos homens, porque essas histórias também servem para nós homens. Então, nos ajude a ouvirmos, nos ajude a entendermos o que foi falado e nos ajude a praticar também. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma breve recapitulação do que a gente falou, né? Cada dia a gente falou alguma coisa de alguma mulher. E pode ter certeza que nessas histórias que nós falamos das mulheres da Bíblia, Deus tem um plano para nós. Nós falamos de Ruth, nós falamos de Noemi, falamos 2 vezes, né? Ontem nós falamos das esposas, mulheres que oram, das filhas que profetizavam, das filhas de Filipe. E hoje estamos aqui para falar das filhas de Zelofeade. Quem foi Zelofeade? Eu quero ler com vocês. Olha só, verso 1. Então vieram as filhas de Zelofeade, que era filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, que era filho de José. E são esses os nomes das suas filhas. Olha os nomes delas. Ele tinha 5 filhas. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Quando você vê isso, eu gosto de ver os nomes, porque os nomes sempre representam alguma coisa. A palavra Zelofeade quer dizer primogênito. Então era alguém da tribo de Manassés, primogênito, e tinha posses, mas ele faleceu, tá? Porque a história vai contar aqui que as filhas foram pedir a herança, elas não tinham herança, elas não tinham direito à herança. E é estranho isso, né? Como é que filho de alguém, não pode ter herança? É porque na época do povo de Israel, a herança passava para os filhos masculinos, né? Os filhos homens, que a gente pode dizer assim. As mulheres, elas casavam, iam, tanto é que tinha o dote era o valor que a família do noivo pagaria a família da noiva para a noiva, não era pagando o dinheiro, comprando a mulher, não era isso, mas era um valor alto em que se pagava para o pai da noiva, para esse dinheiro, caso acontecesse alguma coisa com o marido e a noiva, né, que virou esposa, ficasse desamparada, tinha da onde tirar, tinha recurso da onde tirar. Então, por isso tinha o dote. Mas essas daqui, tinha o pai e não tinha herança. E olha só a história delas. Elas se apresentaram diante de Moisés, verso 2, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava dentre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos.
Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da nossa família, porquanto não teve filhos? Dai-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. O que elas estavam falando ali? Deixa eu explicar um pouquinho, depois eu vou falar dos nomes de cada uma delas. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote. Arão já tinha falecido, então o filho mais velho, que estava vivo nessa época, porque os primeiros filhos de Arão morreram também. Então, estava diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes. E o que elas falaram? Olha, o nosso pai morreu no deserto. Morreu porque era a sentença de todos aqueles que viveram no deserto, não entrariam na terra prometida porque pecaram contra o Senhor. Mas o nosso pai não era rebelde na revolta lá de Corá. O que era isso que elas estavam dizendo? Teve um período em que Corá se juntou a duas outras pessoas, Datã e Abirão, e se voltaram contra Moisés e contra Arão. E a Bíblia diz que Deus destruiu eles, abriu a terra e engoliu eles. E depois as pessoas se revoltaram, dizendo, vocês estão matando servos de Deus. E a Bíblia diz que veio uma praga e matou mais 14 mil. Então é isso que elas estão dizendo, o nosso pai não morreu nisso, porque nosso pai não fez parte dessa revolta. Mas ele morreu. Não teve filhos, ou seja, a gente não tem irmãos. E a herança do nosso pai vai para onde? Porque não temos irmãos, então não vai para irmãos. E não vai para irmãs, porque não tem nada especificado. A gente gostaria de ter a herança do nosso pai. Quando você olha isso nos dias de hoje, nada mais justo, concorda? Você não nasceu homem, seu pai ou sua mãe faleceu, tem a herança. Por que não vai ser de você? Vai ser de você. A gente entende assim, mas naquela época isso era algo diferente, isso não era comum. Então elas foram até Moisés. Sabe o que representava o nome de cada uma delas? Eu disse que o nome do pai significava primogênito. E o nome delas, eu vou dizer, da mais velha até a mais nova. A primeira quer dizer Macla. Macla, o nome não é muito bonito. Se lembra da história de Ruth, da história de Noemi, em que tinha lá também o nome Malom e o outro, Quilion, e um dos nomes quer dizer doente, Malom quer dizer doente. Então, Magla é algo parecido, quer dizer ser doente, ou seja, estava doente, ser enferma. Percebe que é parecido? Malom, Macla, começa igual, então a variação não muda. Então, enquanto um é doente, o outro estava doente. Ser doente. Então, muito provavelmente, a primogênita do Zelofaed era alguém enfermo, alguém machucado, alguém que tinha alguma doença. Né? O povo de Israel colocava quase tudo como lepra. Não era o caso. Então, muitas doenças que hoje são doenças, tem nome, o povo dizia que era lepra, tinha que ficar fora, tinha mancha e tal. Então, ela era doente. Não sabemos qual era a doença. A segunda filha era Noa. Parece o feminino de Noé, mas não é, tá? Não é. Noa. E o que quer dizer Noa? Quer dizer estar em movimento, estar andando, movimento. Literalmente movimento. O que eu entendo que possa ter sido isso? É no momento em que o povo de Israel saiu do Egito. E ao sair do Egito, eles estavam em movimento. Note que os pais colocavam o nome dos filhos conforme o contexto. Nunca se esqueça disso. A Bíblia fala assim, o pai de Noé colocou o nome de Noé porque disse assim, o nosso filho vai salvar o mundo. Aí colocou o nome de Noé. E Noé foi quem? Não salvou o mundo do dilúvio? Estava lá. Quando você vê a Torre de Babel, e você vê lá, Heber gerou não sei quem, tal, até Peleg. A palavra Peleg quer dizer divisão. Aí diz assim depois, porque nesses dias dividiram a terra. Quando é que dividiram a terra? Quando a Torre de Babel, Deus desceu, confundiu a língua do povo, né? Depois Deus destruiu a parte da torre e o povo saiu para dividir a terra, porque o povo não queria dividir a terra, se juntou
e construiu uma torre, vamos todo mundo ficar junto. Deus mandou espalhar, mas nós vamos ficar todo mundo junto, família, todo mundo junto. Aí a Bíblia fala que todo mundo falava o mesmo idioma, ficava junto, todo mundo era teimoso. Então Deus fez com que todo mundo ficasse, ninguém entendia ninguém. E aí cada um foi para um canto. Ou seja, as famílias começaram a se dividir conforme o que ouvia, não, esse aqui eu consigo entender, então vamos se juntar para cá. E foram dividindo a terra. E alguém foi chamado de Peleg por causa disso. Então, isso aqui não é normal. Então, provavelmente, a Magla estava doente, era a filha mais velha. Note que o povo viveu 40 anos, é provável que a mais velha tivesse mais de 40 anos. Então, a segunda, a Noa, quer dizer movimento. Então, pode ser o período em que o povo de Israel começou a se movimentar no deserto. A terceira quer dizer Ogla. A palavra Ogla é perdiz. Perdiz é uma ave, como se fosse uma codorna. E eu fiquei imaginando, por que o pai chamaria alguém de codorna, de uma ave? Essa expressão de ave, de codorna, se lembra do contexto em que Deus mandou as codornas, as cordonizes para o povo de Israel comer, que o povo reclamava de comida, estava sentindo falta de carne, queriam comer carne, Deus enviou a carne? Pode ser esse período. Percebe que dá tempo, porque o povo de Israel anda no deserto e, lógico, você tem que, caminhar, ninguém nasce de um dia para o outro, demora aí bastante meses, 9 meses fica no ventre, fora o período da fecundação, então pelo menos aí uns 11 meses, 12, talvez aí um ano, um pouquinho menos de um ano é o período mesmo, que nasce uma criança e vai para outra, menos de um ano. Não é simplesmente 9 meses, mas é um pouquinho mais, 10, 11 meses. E aí a gente percebe que essa palavra também, no contexto ali, ela pode significar um festival. Ou seja, pode ser que nesse período das codornas o povo fez festa, que a Bíblia diz que o povo comeu muito. Então o pai colocou o nome representando aquilo ali. A quarta pessoa é Milca. Já é um nome diferente, é um nome bonito, quer dizer rainha, realeza. Ou seja, poderia ser já percebe que o período de algumas tribulações, o povo de Israel depois passou e ficou próspero, cresceu, se desenvolveu, a ponto até de chamarem ao Balaão para maltratarem, para profetizarem contra. Eu não estou dizendo que ela nasceu nesse período. Eu estou dizendo que teve um período que não foi só ruim. Mesmo o povo no deserto, teve momentos em que o povo cresceu, ficou ali se desenvolvendo. Então, Milca quer dizer rainha, tá? Realeza, e Tirza, que é a mais nova, seria a mais nova de todas, favorável, estar contente. Ou seja, provavelmente o pai teve a última filha e estava tão contente de tê-la que colocou o nome de Tirza, que quer dizer favorável, estar contente. O que eu quero dizer com tudo isso? Que todas essas pessoas que representavam partes da família de Zelofeade, ou seja, doença, depois movimento, codorna, festival, realeza, estar contente, todas elas estavam tristes, porque o pai tinha falecido, não tinham a herança, então elas iam viver de quê? Então elas foram até Moisés. E olha só o que o Senhor disse, porque o verso 5 diz que Moisés foi consultar o Senhor. Era algo estranho. Por quê? Não tem ordem sobre isso, de dar herança para as mulheres. Não tinha. Então Moisés foi consultar o Senhor, foi orar ao Senhor. E olha só o que disse Deus. Verso 6. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente darás a possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a herança de seu pai. Olha só, a herança ficaria com os tios, porque eram os irmãos, e não ficaria com as filhas. Você já imaginou isso? Imagine quanto problema de herança tem hoje. E elas foram, poxa, a gente não tem nada, e a gente não é casada, porque provavelmente aqui não está falando de casamento, não está falando dos esposos, está falando delas talvez como solteiras. Então, não sei, não eram casadas. E aí
A herança do pai estava passando para os tios. Está aqui. Então Deus falou, elas falam que é correto. Pode tirar de lá e devolver para elas. Olha o que Deus está dizendo. O que nós podemos entender com isso? Não sei como é que está o seu dia hoje. Eu sei que alguns estão assistindo. Mais uma vez, um bom dia. Que a graça do Senhor esteja com você. Mas eu não sei como é que está o seu dia. Mas lute pelos seus direitos. Corra atrás daquilo que lhe pertence. Não é pecado você orar por alguma coisa. Não é pecado você correr atrás de alguma coisa. Elas correram atrás. Elas perderam a herança. A herança estava passando para os tios. Nada contra os tios. E elas também não tinham nada contra os tios. No entanto, seria injusto. Há de convir conosco hoje, não ia dizer só comigo, porque você também está assistindo, que, poxa, elas eram filhas de Zelofaede, ele morreu. E aí? Vai passar a herança para outro da família só porque é homem? Elas não vão ter nada? E elas lutaram pelo direito dela. Elas já tinham um não como resposta. Então talvez você possa dizer para mim assim, pastor, mas não dá, comigo não dá. Já deu tudo de errado. Lute. Não é pecado você lutar. Não é pecado você confiar em Deus. Não é pecado você ir em nome do Senhor dos Exércitos. Note que na semana passada nos Reis de Israel, eu falei de Davi. Davi falou para Golias, você vai vir com espada, com lança, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, tem alguma coisa difícil para você, tem alguma oração que você faz, que você mesmo não sente, assim, Deus não vai me responder porque é muito difícil. Eu vou orar porque eu tenho que orar, mas nem eu acredito. Você já passou por isso? Então começa a você dizer para Deus, Senhor, me ajude a crer que o Senhor pode fazer grandes coisas por mim, grandes coisas para mim também, que o Senhor pode. A Bíblia diz que Deus vai enviar o anjo para abrir as portas, quebrar as correntes. Se ele vai quebrar as correntes, vamos confiar nele. As filhas de Zelofaede não tiveram medo, elas correram e foram em nome do Senhor, se colocaram, foram até diante de Moisés. Olha, foi ousadas. Seja ousado também. Eu não estou dizendo aqui que você agora vai entrar com ação, com isso ou com aquilo, mas tem algo do seu direito. A Bíblia, quando ela orienta para a gente não entrar com ação, é não entrar com ação contra irmãos. Está ali, em Coríntios. Para que a gente vai entrar? Se são irmãos da igreja, estou falando principalmente da igreja, resolva com eles. Aí Paulo coloca o contexto. Se nós vamos julgar o mundo, como é que a gente está dando julgamento a um juiz pagão ou do mundo para julgar um caso nosso? Se nós estamos indo para o céu e nós um dia Deus vai nos dar para a gente julgar o mundo. É isso que Paulo está dizendo. Então é inconcebível acontecer isso, mas às vezes acontece entre irmãos de igreja. Alguém não vai para o céu, porque não está se preparando para lá, não é possível. Agora, quando você está diante, pastor, mas é fulano, meus direitos, e não sei mais o quê. Se é seu por direito, independente, se há... mas olha só, o irmão é temente a Deus, então converse com ele. A Bíblia diz que se é temente a Deus, você tem que buscar ele. E se você que é trabalhador e o seu líder é temente a Deus, está fazendo mal a você, não está te pagando o que deveria te pagar, a Bíblia diz que se você orar, Deus vai ser favorável a você. A Bíblia diz isso. Deus fala para Moisés, mande dizer aos patrões a pagarem os seus jornaleiros. Por quê? Porque eu me iraria contra eles. Porque quando eles clamarem para mim, eu vou ouvir a oração deles. Olha só. Então, se eu tenho responsabilidade e se eu uso a minha responsabilidade, o meu poder para fazer o mal, um dia alguém vai clamar contra mim. E a Bíblia diz que o Senhor vai ouvir ele e não a mim. Então, se você é um servo do Senhor e você é líder, você é dono, patrão, haja com bondade. Aqui a Bíblia está dizendo que você deve fazer o que é o correto. As filhas de Zelofeade estão dizendo, mostrando para nós que a gente deve lutar pelos nossos direitos. Lute no nome do Senhor.
Se aqui diante dos homens não resolver, deixe nas mãos de Deus, que um dia ele vai resolver no momento certo. E eu termino dizendo o seguinte, verso 11 diz assim: se também o seu pai não tiver irmãos, darei a herança ao parente mais chegado de sua família, para que possua. E isto, os filhos de Israel, será por prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Note, por causa dessas filhas, Moisés escreveu algo que não existia na lei. Na lei de primogenitura, na lei de receber herança, não existia isso. Perceberam que a luta de alguém que clama ao Senhor, o Senhor faz escrever? Sabe, queridos e queridas, nós precisamos fazer a nossa parte. Não estou dizendo para você, já vi aquelas pessoas que eu vou processar, tudo eu vou processar. Processar? Será que é isso que vai resolver? Agora, se tem algo que é seu por direito e você não tem, e você pode, primeiro, ore ao Senhor. Depois, vá diante daquele que pode resolver. Não vá diante de A, de B, vá diante daquele que pode resolver. É lógico que nessa hora um bando de gente entra no caminho. Eu posso te ajudar. E você já sabe que a pessoa não vai te resolver. Aí você conta aquela história, eu não posso resolver. É verdade. Então me passe para outro. Mas vá com sabedoria até você chegar àquele que pode resolver. E se aquele que pode resolver não resolver, deixe nas mãos do Senhor, porque um dia o Senhor vai resolver. Aqui as filhas de Zelofehad foram atrás, correram atrás. E sabe o que aconteceu? Deus falou para Moisés: elas estão certas. Tire a herança dos que estão nos tios e devolva para elas. E escreva aí, e coloque na lei, no livro da lei. Se um dia alguém morrer e não deixar nada, nem filhos, nem filhas, aí sim a herança vai para os parentes mais próximos, para que a tribo não desapareça. Sabe, queridos e queridas, eu termino esse momento, a gente vai fazer uma oração, mas eu não sei, você tem alguma causa que está lutando? Esta causa é justa? Se você entende que é justa, ore ao Senhor. Não deixe os outros, eu acho que não é correto, eu acho que... Deixe os outros para lá. Se for errado, o Senhor vai te mostrar. Se estiver errado, o Senhor vai te mostrar e vai te repreender. Mas se for certo, vá em nome do Senhor, mesmo que os outros, sabe? A gente se preocupa mais com os outros. A gente não se preocupa tanto com o Senhor. A gente se preocupa mais com os outros. A gente fica pensando no que os outros vão falar. Se preocupe no que Deus vai falar. Se preocupe no que os anjos do Senhor vão falar lá nos céus, levando os relatos do que você está fazendo aqui na terra. Se preocupe com isso. Porque se você se preocupar com isso e fizer o que é certo, nós estaremos indo em direção aos céus. A gente está mais preocupado com o irmão disso, o irmão daquilo e tal. Se preocupe com o Senhor. Se preocupe em agradar o Senhor, porque é Ele que vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas se eu não trabalhar aqui na terra, não estou dizendo para você não trabalhar. Faça o seu melhor, mas se preocupe em agradar o Senhor. O resto é resto. Deixe com o Senhor, porque se você for um servo ou uma serva do Senhor, o Senhor vai te acrescentar as outras coisas. E pode ter certeza, todo aquele que agrada ao Senhor é alguém bom aqui na terra. Nunca se esqueça disso. Gente que só dá confusão aqui na terra, gente que só vive em briga e diz, é porque eu estou fazendo em nome do Senhor. Sai de perto. Conversa fiada. Desculpa falar isso. De manhã, num culto, essa expressão, conversa fiada, mas é conversa fiada. Servo de Deus, serva de Deus, que está procurando em agradar ao Senhor, não vive brigando. Pode ter algum momento de briga, pode ter algum momento que está chateado, algum momento que fala, mas se arrepende e muda de vida. Tá ok? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Estamos falando hoje das filhas de Zelofehad. Cada dia é uma história da Bíblia relativa a mulheres, mas essas histórias também servem para nós homens, porque elas lutaram e conseguiram e venceram.
Então nos ajude, a tanto nós, homens ou mulheres, a vencermos, a lutarmos em nome do Senhor, a irmos atrás dos nossos direitos, mas confiarmos primeiro inteiramente no Senhor. Nos dê um bom dia na tua graça. Abençoe as famílias que vão estar ouvindo e as que já estão ouvindo. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe ricamente. Amanhã estaremos falando a última parte da série das mulheres da Bíblia. Na semana que vem vai haver uma outra série. Nós vamos falar de eventos finais. Eu vou pegar o livro Eventos Finais. À noite eu vou estar falando, mas de manhã eu vou estar pegando algum texto da Bíblia que fale sobre assuntos finais e a gente vai estar meditando. Tá bom? Como a gente ainda está em quarentena, muitos dizem, mas é a volta de Jesus, e não é e tal. Então, cada dia da semana que vem, a gente vai estar lendo algum texto, algum trecho, algum texto que fale sobre isso, sobre a volta de Jesus, sobre os últimos acontecimentos, tá bom? Bom dia, até a noite, juntos com o pastor Luiz Gonçalves, e amanhã, às 6:30 da manhã. Deus abençoe a todos.